vocês? Estamos ao vivo com mais um Fix Coffee Break. Na verdade, hoje não estamos literalmente ao vivo com vocês, né? Por uma falha do Google. Tivemos que fazer gravado e postar no canal para vocês. Mas a qualidade vai ser a mesma. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Gomes. Estamos aqui juntamente com o Renato Valva e o nosso convidado é mais que especial, é o professor Eduardo de Punto. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Daniel. Boa noite, Renato. Boa Tudo bem? noite. Grande prazer estar aqui interagindo aí com vocês, falando um pouquinho, né, da minha filosofia de tratamento, que é a osteopatia. Exatamente. E hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre saúde e osteopatia. E aí, Renato, como é que tá em Barra Mansa aí? Tá um pouquinho mais frio, né? Cada dia mais frio, mas tá bem, graças a Deus. Hoje vamos bater mais um papo aí, interessante, com mais um excelente profissional. E é isso aí. Muito bom. Eu vou deixar para você mesmo, Eduardo, se apresentar, porque eu sei que o seu currículo é bem extenso. Então, se apresenta aí para o pessoal, sua trajetória. Fique à vontade aí. Bom, eu sou Eduardo Decunto, eu tenho uma formação em fisioterapia, né, uma graduaterapia. Eu me criei em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis. Não vou falar o tempo, essa vergonha, já tem um bocado de tempo. E logo depois que eu tive a minha graduação, eu resolvi me especializar em osteopatia. E são bons anos aí trabalhando com essa maravilhosa filosofia de tratamento. E nesse período, né, eu me pós-graduei em osteopatia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, né, me formei em osteopatia pela Escola Brasileira de Osteopatia, também em Minas Gerais, e fui caminhando, me tornei especialista, né, na área, e com o tempo fui desenvolvendo não só profissionalmente na prática clínica, mas também no ensino. Na verdade, a prática do ensino, para mim, é muito interessante, porque é uma forma de manutenção de estudo constante. Eu adoro, né, estudar, buscar, né, inovar, e a osteopatia ela é um mundo, ela é uma filosofia de tratamento que, na verdade, começando a conhecer, né? Ela hoje já é mais difundida. Eu falo 18 anos atrás, né? Quando eu vim para Cidade, na verdade sou de Petrópolis, mas vim para Juiz de Fora 18 anos, iniciei um trabalho, ninguém conhecia a osteopatia e ela veio se desenvolvendo. E aí eu comecei a propagar meu trabalho para outras cidades, como Petrópolis, São João del Rei, Volta Redonda, Barra Mansa, enfim, comecei a propagar isso. Eu, na verdade, é interessante, em 2007, aproximadamente, né, eu defendi uma tese para me tornar um osteopata DO, um título muito almejado dentro da osteopatia, mas que, na verdade, ele representa a concretização de um trabalho. Até porque o pai da osteopatia, Andrew Taylor Still, ele dizia uma coisa, né? Nenhum título pode seguir um nome humano. Então, eu acho que o principal, eu até levo, a gente tem muito tempo, a gente acha que é uma coisa atual, mas já acontecia nos idos de 1800. Interessantíssima essa história, né? E quem é o profissional que pode estar fazendo, se tornando um osteopata? Olha, aqui no Brasil, em particular, eu falo isso com bastante propriedade, porque a definição da osteopatia, eu falo, em 2008 eu fui convidado pelo Ministério do Trabalho, pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas em São Paulo, que é vinculada à USP. Eu fui o único osteopata do Brasil a participar de um processo para definição da osteopatia. E naquele momento, em 2008, que já tem 12 anos, né, o Ministério do Trabalho, isso foi feito por uma solicitação do Conselho Federal de Fisioterapia. Naquele momento, o que foi definido foi o seguinte: quem pode se tornar um osteopata? Foram abertas duas vertentes. Primeiro, o osteopata ele tem que ter um título prévio ou de medicina ou de fisioterapia para se tornar um osteopata. Isso é uma definição da Classificação Brasileira de Ocupações de 2002, da classificação que eles começaram a fazer, que foi definida depois de 2008. Outra vertente é o fisioterapeuta osteopata,
que aí é uma vertente relacionada diretamente ao Conselho, né, Federal de Fisioterapia. Então, são duas possibilidades, né? Mas hoje, especialmente, eu falaria que o principal profissional dedicado ao conhecimento e ao estudo da osteopatia é o fisioterapeuta. Não só pelo trabalho manual, mas pelo próprio reconhecimento do conselho, tá? Mas na classificação brasileira de ocupações existe essa possibilidade também, como eu falei, médico e fisioterapeuta, ou seja, você precisa de um título prévio. Essas duas profissões, pela classificação brasileira de ocupações, podem, né, atuar na osteopatia. Isso ainda é muito controverso, porque a osteopatia no Brasil é considerada uma ocupação. Essas duas possibilidades são ocupações, mas o Conselho Federal de Fisioterapia reconhece como especialidade, mas pelo Ministério do Trabalho, a osteopatia é uma ocupação, poderia ter sido até definida como uma profissão. Mas no Brasil, né, na época em que eu fui, para vocês terem uma ideia, em 2008, a FIP fez um levantamento, essa mesma FIP que faz a tabela dos automóveis, levantamento de preço das coisas no nosso país, a FIP fez um levantamento e procurou no Brasil inteiro um profissional que tivesse total dedicação à osteopatia, que tivesse experiência. E eles me encontraram aqui em Juiz de Fora, né, pela característica. Lá para falar do que era a osteopatia. E naquele momento o Ministério do Trabalho pensava, a osteopatia ela é uma coisa independente, ela poderia se tornar uma profissão, mas não tem profissionais suficientes, como acontece em muitos países em que a osteopatia é uma profissão independente da fisioterapia. O que é bom ressaltar, né, até para não entrar, né, em questões, né, mais complexas, é que hoje realmente o fisioterapeuta é o mais indicado e o reconhecido tornar um osteopata. Agora, tendo muito cuidado, né, na sua formação, no desenvolvimento, principalmente do raciocínio, tendo um bom conhecimento desse trabalho. Porque, como eu falei, né, na osteopatia, uma profissão, existe uma questão em que ela pode se tornar profissão, mas ela já é reconhecida como especialidade. Enfim, o importante é que as pessoas tenham acesso a um bom tratamento. E aí, profissionais que tenham conhecimento, eles vão ter um diferencial de trabalho. A osteopatia é um diferencial de trabalho. Então, é uma grande oportunidade para fisioterapeutas. Bom. Renato, entrou ao vivo agora aí? Não conseguimos não. O YouTube realmente está com falha hoje. Está um pouco complicado. Depois a gente disponibiliza no YouTube para o pessoal aí. Eu ia perguntar justamente o que o Daniel acho que já adiantou com você, o Eduardo, sobre a quiropraxia. Existe a diferença, né? Só preciso saber. Eu, como leigo, eu não sou fisioterapeuta, né? Vocês dois são aí. Qual a diferença fundamental entre as duas? A quiropraxia, como eu falei, Renato, a quiropraxia, na verdade, ela surgiu de uma forma... Eu falo isso historicamente, né? Isso que eu estou falando para vocês, tem uma questão no desenvolvimento da quiropraxia, porque, na verdade, assim, historicamente, a quiropraxia ela surgiu depois da osteopatia. Isso é fato comprovado, isso é documentado. Né? A osteopatia, a referência dela, eu não vou saber precisar em datas, mas a osteopatia é de 1874, o desenvolvimento do ensino dela 1890, a quiropraxia veio depois disso. Realmente, né, o Palmer, que é conhecido como realmente o pai da osteopatia, ele era paciente do Andrew Taylor Still, que é o pai da osteopatia. Muitas pessoas falam historicamente, o Palmer ele é aluno do Still, resolveu criar o seu método de tratamento baseado na osteopatia. Mas, na verdade, ele não era aluno, ele era um paciente que se interessou pelo resultado, e aí, com o aluno, eu não lembro exatamente o nome dele, mas é um nome, né, um nome em inglês que tinha S, mas ele era registrado só... É como se fosse shoulders, e tinha hora que tinha S, não tinha, então isso criou uma confusão histórica. Para vocês terem uma ideia, até quando esse aluno de osteopatia, depois de muitos anos, quando ele morreu,
ele foi sepultado, tiraram o nome dele para ele não ser relacionado com esse desenvolvimento da quiropraxia. É uma história bem, bem complexa, Entendi. difícil, né? Assim, que caberia até um outro tipo de conversa para explicar isso, né? Mas que, na verdade, a quiropraxia, ela é muito próxima à osteopatia nessa parte estrutural, ou seja, existe uma similaridade. E isso eu falo isso porque não é só da quiropraxia. Como eu falei, o Still, pai da osteopatia, ele teve um aluno também que escreveu um livro de osteopatia e, alguns depois, ele publicou o mesmo livro com o nome Neuropatia. Então, ele mudou o nome por uma questão comercial para falar que era um método de tratamento. Mas, para vocês terem uma ideia, a escrita do livro, as fotos do livro são as mesmas. E só mudou. Então, na verdade, a osteopatia, ela é a prática de terapia manual mais antiga que existe, que a gente tem referência. Tá? Eu vou dar um outro exemplo. Existe um método chamado Rolfing, da Rolfing, que foi criado na década de 40, 1940. A osteopatia de 1874. E o Rolfing também, todas as terapias manuais têm um quê? É o que eu falo, né? No mundo nada se cria. Muitas coisas são, né, dizidas, para a gente não falar diferente. Eu não posso falar aqui que todos os métodos de tratamento são uma copatia, de maneira nenhuma. Mas eu acho que muitos tratamentos que surgiram vêm de uma ideia da osteopatia. E a quiropraxia, por ter um tipo de manipulação similar à da osteopatia, muitas pessoas confundem. E aí a gente vem para o lado da seriedade, que é a quiropraxia. Eu respeito muito a quiropraxia, é uma prática também muito interessante e que requer muito tempo de estudo. Mas, infelizmente, existem cursos super rápidos de quiropraxia, de um final de semana, e que as pessoas saem por aí instalando os pacientes achando que realmente são quiropratas. E não, a formação quiropraxia é parecida com a da osteopatia em tempo, né? São 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos de formação, né? Então, isso aí é importante também ressaltar. A quiropraxia tem a similaridade, mas são coisas totalmente distintas. Entendi. Existe bons profissionais, maus profissionais em todas as profissões, né? E o que acontece? Já ouvi casos, nos 2 casos, de pessoas que acabaram se dando mal fazendo tratamento, mas é porque realmente fizeram cursos rápidos, né? E é uma coisa que tem que ser embasada mesmo e tem que estudar bastante, né? Em média, Um detalhe que é importante, que eu sempre ressalto, é o que eu falo. Na osteopatia, a gente tem um princípio de que o osteopata ele procura sempre para influenciar uma. É claro que, às vezes, as pessoas julgam, é o que eu falo, nunca julgo pela capa ou não julgo uma pessoa sem conhecê-la. Porque eu falo que existem muitos trabalhos sérios que são desenvolvidos e que as pessoas, às vezes, colocam conotações de que tal curso é melhor, tal curso é o maior, mas nunca fale mal de um curso ou de um profissional se você não conhece o trabalho dele, se você não desenvolve isso. Eu posso até citar meu próprio exemplo. Eu desenvolvo um trabalho que hoje é Eduardo Osteopatia, porque eu iniciei esse trabalho solitariamente, mas eu tenho uma seriedade no meu trabalho, eu tenho uma seriedade no desenvolvimento dele, tem uma grande preocupação no desenvolvimento da filosofia da osteopatia, né? É o que eu falo, hoje meu trabalho não é o maior, o meu trabalho eu não penso no maior, o meu trabalho eu penso no seguinte, eu penso em habilitar pessoas a desenvolverem esse conhecimento, né? Então até falo, né, quando você tem uma coisa séria, falando até, né, voltando à CIA, existem cursos rápidos que não vão habilitar a pessoa, mas se você tem verdade, mesmo que o curso ele não tenha um nome, mas ele seja um curso sério e que ele leve tempo, isso aí traz seriedade e traz, né, a possibilidade boa de ter um profissional capaz. Então, o que eu falo, né? Procure aquilo que é certo, procure ter a informação, mas principal, o que você quer, né? Se tornar um bom profissional ou simplesmente ter um leque de coisas e que você se torna um profissional. Eu costumo brincar até com meus e falar, né? Existe o profissional que a gente pode considerar
não menosprezando, mas existe uma palavra, né? A gente pensa no pato. O que o pato faz? O pato nada, voa e anda, mas o pato não faz nada bem. Ele nada, voa mal, anda mal. Então, não tente criar muitas habilidades sem se aprofundar, né? A Exatamente. osteopatia é um mundo, e para se aprofundar nela, né, não é fácil. Exige tempo, exige experiência. Às vezes as pessoas você podia fazer um curso de osteopatia em 1 ano. Eu falo de jeito nenhum. O mínimo são 3 anos e meio, 4 anos. A gente coloca curso hoje com 5 anos. Então, assim, você precisa de um tempo para amadurecer isso, né? E desenvolver um raciocínio, né? Hoje, a osteopatia, ela tem grandes escolas, tem cursos de referência, mas que às vezes fragmentam, né, a informação. É importante você linkar todas essas informações, né? Então, assim, uma boa formação é interessante. Dependendo do que você quer. Se você quer um papel na parede, é uma coisa. Se você quer a prática clínica, é outra. Se você quer uma coisa mais ou menos, né, não importa. É. Se você não quer nada, né? Então, depende daquilo que você tem de objetivo. Exatamente, porque não adianta nada você ficar colocando só diploma na parede, né? Você tem que. Você pode estudar, fazer vários cursos, não tem problema algum, né? Isso é muito bom. Mas você tem que focar naquilo que você está fazendo. Se você pegou para estudar a osteopatia, foca e tenta ser o melhor possível naquilo que você está estudando, né? Com Não dá para certeza. fazer as coisas de qualquer jeito e depois se formar, porque é uma responsabilidade muito grande você lidar com o paciente, né? Sim. E você tem que provocar o resultado no paciente. Esse é o mais importante. A questão financeira é muito importante também, é lógico, né? Claro. Eu Mas falo, eu até cito um exemplo, uma situação que aconteceu comigo, né, de uma paciente que não conseguiu entrar em contato comigo e foi até uma pessoa que foi indicada a ela, denominada como osteopata. E ela depois conseguiu falar comigo, só que ela tinha passado um atendimento de osteopatia. E aí ela virou para mim e falou, olha, o profissional, quando eu cheguei lá, ele falou que ele te conhecia, que sabe do seu trabalho sério, sabe que você é professor, sabe que você é experiente, tentou me ajudar dentro do possível, mas a única coisa que ele fez foi estalar meu pescoço, coluna e tal. E gente que tem um problema, né, relacionado a questões viscerais, consequentemente a questões emocionais, questões imunes, né, autoimunes principalmente. E aí você, né, nossa, mas cadê a complexidade do entendimento do paciente? Né? E o profissional, eu achei até interessante que o profissional virou para o paciente e ainda falou, olha, eu tenho uma limitação porque eu só estudei isso da osteopatia, eu vou te ajudar com o que eu posso, né? Então eu não falo, eu nem penso assim, um profissional que ele mesmo denominou que existia essa limitação, então ele é daquilo que ele conhece, né? Então, quer dizer, ele demonstra, mas seria interessante se ele tivesse mais conhecimento, ele poderia ter ajudado mais, né? Desmistificar um pouco essa coisa, porque a manipulação, na verdade, quando você manipula alguém, existe um efeito também que a gente pode considerar como efeito placebo. A pessoa se sente bem, com estalou, está certeza. no lugar, é ótimo. Mas isso já é comprovado, a manipulação ela é imediata. Até um detalhe, uma vez eu tive uma situação, uma pessoa que me conhece, que veio falar do meu trabalho para um tio, né? E aí esse tio falou, eu vou no osteopata há 20 anos toda segunda-feira. Eu virei e falei, nossa, 20 anos no osteopata toda segunda-feira, por quê? Não, porque ele me manipula, na segunda eu passo a semana inteira bem, mas aí na semana seguinte eu preciso voltar para manipular de novo. Ou seja, é interessante porque o paciente não entende que o tratamento não tem efeito, porque culturalmente ele compreendeu que é bom para ele, mas ele tem um problema. Isso é uma coisa importante também. A osteopatia não é um tratamento longo. A osteopatia é um tratamento a curto prazo. 1, 2, 3 atendimentos em média. É claro que tem pacientes que precisam ser atendidos mais vezes. Por exemplo, bebê com refluxo gastroesofágico. Normalmente, 3 atendimentos podem ser o suficientes, mas às vezes precisa de um quarto, de um quinto. Mas a osteopatia não é um tratamento contínuo, toda semana, meses. Isso é uma coisa que acaba deturpando muito a imagem da osteopatia. Infelizmente, muitos profissionais atuam dessa forma. Eu, às vezes, pego uma notícia, eu cavuco muito informação da osteopatia,
Há pouco tempo li uma pessoa, né, no Brasil dizendo que após 9 atendimentos a criança teria a resposta a um refluxo gastroesofágico. Eu falei, gente, 9 atendimentos, sendo que com 3, 4 você conseguiria resolver isso, né? Então, assim, ainda existe uma cultura da quantidade, que até eu tenho lido uns artigos recentemente que a questão, né, trabalhos baseados em evidências, né? A parte científica é muito importante. Na osteopatia tem crescido muito a questão do trabalho científico. Fala, evidência para mensurar é difícil, porque mensurar um profissional que toca um paciente, aí depende da sua emoção, depende do seu momento, depende de uma série de fatores, né? E de repente aquilo ali, né, os estudos têm mostrado, os trabalhos científicos têm mostrado isso. Pode criar um parâmetro, algo que você não tem como mensurar, né, tão especificamente, porque vai muito além disso. Então, a osteopatia ela realmente precisa, né, ter esse cunho científico sem fugir do que seria o ideal. O paciente precisa de alta uma hora, né? Não dá para ser uma terapia eterna, né? Não tem como isso. A gente vê muito esse problema acontecendo também o Daniel principalmente, né? Na acupuntura, ele também é fisioterapeuta, mas atende bastante com a acupuntura. E é a mesma história. Às vezes o paciente vem encaminhado de outro lugar, né, Daniel? Uhum. E às vezes já está lá há anos tratando há muito tempo e não melhora do problema que ele tem. E não é assim também, tem que ter alta, uma hora o paciente tem que ter alta. A gente sabe que tem profissional que quer manter o paciente ali, né? Parece que é o único ganha-pão dele é aquele paciente, né? Já chegou o paciente aqui já fiz mais de 60 sessões de acupuntura e continuo com a dor no ombro. Aí a gente vai fazer, ele, nossa, mas você vai botar só 2 agulhas? Eu falei, não, porque lá no lugar eu botava 30, 40 agulhas. Eu falei, não, mas seu problema resolve com 2 agulhas. Aí a pessoa, nossa, como é que é diferente alguns raciocínios? É difícil. Eu falo Daniel e Renato, o seguinte, eu fico encantado com a acupuntura. Eu acho a acupuntura, quando eu fui a São Paulo em 2008, tiveram outros listas em conjunto para definição das especialidades dentro da fisioterapia, e a acupuntura era uma delas. E a especialidade que mais se aproximava da osteopatia era a acupuntura. Por quê? Pela questão energética, pelo mesmo tipo de pensamento. Pra você ter uma ideia, hoje, né, a gente tem uma ideia diferente até da fáscia, dos chakras, da relação dos chakras com a fáscia. Então, assim, tem muitas coisas em comum. Até te falei que eu estou com um livro que depois eu vou passar para você, para você, Renato, também, né, relacionando a osteopatia com a acupuntura. Então, é muito importante pensar essa relação. Por quê? Você vai na essência do problema. O corpo humano ele é muito complexo. Compreender o corpo humano é muito complexo, né? A localização anatômica é algo muito complexo. Né? Saber tocar. Eu até falei, há pouco tempo eu fiz uma postagem no Instagram falando do hands-on. O que seria? Tocar o paciente. É o que eu falo. Avaliação e tratamento é conversa. Vocês concordam comigo? Né? Eu simplesmente não toco o meu paciente e converso. Vocês imaginem um osteopata que é um profissional que atua com as mãos fazendo uma consulta online. Não tem jeito, né? A consulta é uma coisa. Eu posso te consultar para saber do meu problema, mas o tratamento? E para vocês terem uma ideia, na pandemia a gente sempre fica sabendo de alguma coisa, né? Então eu fiquei sabendo da pessoa que está tratando, não para mim é óbvio, né? Um profissional atuando literalmente fazendo consulta online e tratamento de osteopatia. Eu falei, olha, pode ser tudo, menos osteopatia. Não tem jeito. Tratamento de osteopatia sem tocar o paciente é praticamente impossível. Não é que você fica com a mão no que estou tratando, né? É complicado. Então, é assim, o que eu acho é que as pessoas, eu vejo hoje, principalmente falando da fisioterapia de uma maneira geral, não sei se vocês vão concordar comigo, tem muitas pessoas que saem de uma formação em fisioterapia e elas querem logo fazer uma coisa para entrar no mercado de trabalho. Eu sei porque às vezes algumas pessoas me perguntam, nossa, Eduardo, mas o curso de osteopatia é demorado,
de osteopatia são anos, mas por que isso, né? Não poderia ser mais rápido para poder colocar no mercado de trabalho? Eu falo, o amadurecimento é importante, você precisa de um tempo, você precisa de um desenvolvimento, o curso ele tem que ser longo, não tem outro jeito. E outra coisa, você pensa em fazer uma coisa rápida para se inserir no mercado de trabalho, mas é o mesmo que todo mundo. Então, todo mundo vai para o mercado de trabalho com a mesma cabeça. Então, você quer ter um diferencial? Estude. E estude muito tempo. Eu brinco porque uma aluna minha aqui de Juiz de Fora uma vez me falou assim, Eduardo, nossa, eu estou estudando, pelo que eu tenho que estudar para o resto da vida. Eu falei assim, ó, essa conclusão que você chegou é a mais correta. Você vai ter que estudar a vida inteira. O osteopata que não estuda, ele para no tempo. Ele precisa o tempo todo estar estudando. Está lendo, está procurando. É o que eu falo, a pandemia me gerou uma possibilidade que antes eu não tinha, de poder ler, fazer alguns materiais, ter acesso a alguns artigos, colocando como meta de ter leitura diária. Isso é importante, é o que eu falo. E dando curso também, ministrando curso, eu estou sempre estudando. Então, o estudo ele é fundamental. Quem quer saber realmente do corpo humano tem que entender dele. Então, para entender, basta estudar. Né? Apesar de que nem todo mundo quer, mas é a única forma. Outra fórmula aí. E mesmo a gente estudando a vida inteira, a gente não vai conseguir entender tudo, que realmente é muito complexo. Claro. Eu falo, Renato, não existe nada 100%. Eu falaria que, assim, uma pessoa que chega para você hoje e fala assim, ó, eu descobri um tratamento milagroso que resolve tudo e tal. Não existe verdade absoluta, ou seja, nada é 100%. Todos os pacientes que são tratados com osteopatia, você tem resultado 100%? Não. Todos os pacientes que são tratados com acupuntura têm 100% de resultado? Não. Os pacientes tratados por um médico têm 100% de resultado? Não. Então, não existe verdade suprema. O que existe é procurar melhor entendimento, né? Eu até faço um comparativo, né? Se você vai tratar um paciente com dor, com analgésico, você não vai resolver o problema dele nunca, porque a dor não é causa. Mas se você trabalha com osteopatia, com acupuntura, visando a causa, você vai conseguir resolver o problema do seu paciente. Porque aí você vai estar atuando aonde é necessário. Exatamente. Integrando os vários tipos de tratamento, né? Uma coisa só. O remédio só realmente vai melhorar o sintoma. Né? Melhorar o sintoma ali durante pouco tempo e depois nem vai funcionar mais também. Você vai ter que ficar trocando. E fora os efeitos colaterais, né? Que a gente sabe que tem. Sim. Mas hoje eu falo, eu até proponho a alguns pacientes, quando eles chegam com existem órgãos no nosso corpo que eles são acometidos com muita facilidade. O fígado é um dos principais, vocês sabem disso, né? Então, o que acontece? O fígado é um órgão extremamente acometido, que tem uma questão relacionada à parte emocional, afetiva muito grande, tem uma questão relacionada a questões maternas, vocês terem ideia, o fígado é um órgão extremamente complexo. E é um órgão que intoxica muito fácil, com alimentação, com medicamento, com tudo. E o nosso corpo só tem algumas formas de desintoxicar, que é a transpiração pela urina e menos pela defecação. Mas também o que a gente expele é por excreção. Então, quer dizer, aí, por exemplo, a gente pensa, um tratamento para desopilar o fígado ou para melhorar a transpiração. Às vezes eu viro para uma pessoa, para o paciente, e falo assim, você já pensou, você tem algum lugar que tem uma... né? Pensar, como é que você transpira muito? Já pensou numa sauna? Né? Agora é uma coisa difícil nessa época, mas uma sauna, a sauna você transpira, não transpira, você está desintoxicando seu fígado. Né? Então tem várias formas, e às vezes a gente pensa, né, as pessoas estão muito presas aqui, a pílula milagrosa, que não vai resolver o problema, e muitas vezes pode até piorar. Eu falo que o grande problema do tratamento não é a indicação dele, é a indicação equivocada. Porque se você indica um medicamento de maneira equivocada, por exemplo, um medicamento para pressão arterial, é fato, você tem um problema, aquele medicamento pode te ajudar, mas tem efeitos colaterais. Você tem um problema de diabetes, o medicamento ele pode te ajudar, mas também tem efeitos colaterais. E com relação à dor?
que é algo para muito subjetivo. A dor é o pior, porque nunca o remédio tem essa capacidade. Porque aí você não está falando de uma coisa substancial, você está falando de uma coisa subjetiva. Aí é complicado. Realmente. Essa questão do fígado é muito interessante mesmo. A gente que estuda medicina chinesa, eu não sei nada de osteopatia, né? Sei do que a gente conversa aí muito pouco. Eu sou muito curioso para saber, só que eu não sou fisioterapeuta ainda, né? Pretendo ainda estudar fisioterapia, porque eu acho muito interessante. A questão do fígado, realmente, o fígado, ele estagna muito fácil e ele é o general, né, Daniel? Isso aí, é o Comanda o general, corpo o inteiro. guarda de trânsito ali que Isso aí. organiza O toda a general está circulação. irritado, ele vai deixar todo mundo irritado. O trânsito vai virar uma bagunça, né? Isso é fato. Eu falo assim, né? Você coloca o general, o chefe aqui, que é o cérebro, né? Mas é interessante que o cérebro é o chefe, mas ele não tem autonomia. Não Porque tem. aí é um sistema autônomo, né? Aí é outra história. Então ele é o chefe, ele comanda, mas ele não tem autonomia. Mas o corpo ele tem que ser bem entendido. E eu acho que todos os sistemas, eu falo principalmente, até chamar atenção disso, porque eu também tenho uma formação em fisioterapia, foi minha base para depois estudar osteopatia, né? Eu tive uma formação muito extensa, com profissionais com muita experiência, todos eles estrangeiros na época, no Brasil não existiam osteopatas, então veio de uma formação assim muito enriquecedora. Eu procuro dividir esses conhecimentos com os alunos. Mas é interessante porque a osteopatia ela vem para trazer uma visão totalmente diferente do corpo humano, de conceitos, porque a fisioterapia, na época que eu estudei, né, pelo que eu sei até hoje, mantém, tentando buscar algumas alternativas, mas mantém, é pensar no sistema esquelético. Então, é como se fosse um corpo ósseo, né? Poderia falar osteomuscular, mas falar ósseo, tem um esqueleto ósseo, um esqueleto muscular e um esqueleto ligamentar. Mas um órgão, um corpo oco, um corpo sem vísceras, um corpo sem um pensamento neural, um corpo sem um pensamento vascular. Então, assim, um corpo literalmente que ele é osso e músculo. E a gente não pode pensar assim. Eu tenho uma máxima que eu falo, né, cito sempre meus alunos. O músculo, ok. Controla o músculo. É o nervo. Tá, mas e o nervo? Depende da sua vascularização. Ok. Mas e a vascularização depende de quem? Eu falo, aí entra a fáscia. Então, com esse pensamento, eu consigo entender muita coisa. Agora, se eu penso só no músculo, e o resto? Né? Quem influencia quem? Né? Então, eu tenho que entender a complexidade do corpo. Como é que ele funciona? Né? Eu não tenho que ser um gênio, eu não tenho que ser expert. Né? Às vezes tem os nomes, eles falam assim, uma pessoa que tem muito conhecimento anatômico, ela é uma pessoa realmente bem capacitada. Dar todos os nomes da anatomia é uma coisa muito difícil, é muita informação. Né? Mas se você estuda, você consegue chegar a isso. Mas dia para a prática, muitas vezes você não tem que pensar no nome daquilo, mas você tem que conhecer a estrutura, você tem que saber a funcionalidade dela. Exatamente. Isso é o mais importante. Né? O estudo ele contribui para isso, com certeza. Exatamente, tem que saber como funciona. Você não vai ser vai sair decorando um monte de coisa, né? A gente que estudou assim, fez faculdade, essas coisas, a gente sabe que sempre tem alguém na turma, né? Que sai decorando aquelas coisas tudo. E geralmente nem sempre esse profissional vira um profissional bom depois, né? Porque ele não tem esse entendimento funcional da coisa. E a visão que a gente tem, assim, principalmente aqui ocidental, né? A gente que estuda medicina chinesa, a gente consegue ver essa diferença maior, né, Daniel? A visão que a gente tem aqui no Ocidente é uma visão muito mecânica, né? Então, aí você pega sistemas separados como se eles não interagissem. Eu estou com um problema... Antigamente, o pessoal falava, né, um termo até mais leigo. Estou com um problema nos nervos. Pô, mas que problema nos nervos? Não existe isso. Uma coisa influencia a outra. Não é o cérebro só que cuida das emoções, os órgãos também. É uma via de mão dupla, não é uma via com uma mão única, né? Pensar também, eu falo muito isso, né? Os órgãos eles têm movimento. As pessoas às vezes acham,
Dentro do meu abdômen tem lá, tem fígado, tem intestino, tem pâncreas, rim, né? E tudo que está ali está parado. Não, não está parado. Tudo que está ali dentro está em pleno movimento. Justamente se uma víscera fica parada, ela apresenta problema. E entre as vísceras, elas têm conexões, e principalmente ligamentares, ou seja, aí envolve toda a questão vascular, neural, mas existem, né, possibilidades para entender isso, porque eu falo, a parte visceral na osteopatia é uma parte muito interessante, mas para você conhecer, eu falo que o abdômen, vou citar o exemplo do abdômen, da cavidade abdominal. Quando você vai começar a trabalhar o abdômen, a primeira coisa que você tem que fazer é como uma pessoa que compra um terreno, uma área para criar um condomínio. Ela tem que mapear aquilo. Se você não fizer um mapeamento, você não sabe. Onde é que está o polo inferior? Não sei. Onde que está a cabeça do... Não sei. Né? Onde que está a artéria femoral? Não sei. Mas se mapear, eu começo a entender melhor, porque eu faço um mapa na minha cabeça, aquilo vai sendo fixado, depois eu só vou com a mão e vou aprimorando isso. E o corpo, ele tem diferenças. Eu vou citar um outro exemplo aqui. Para que a gente tem os seios da face, né? O seio frontal, seio cavernoso no esfenoide, seio frontal, por exemplo. É justamente por conta das pressões intracranianas. O encéfalo, né, ele tem um movimento craniano, né, independente do movimento, né, o encéfalo é uma coisa, o movimento craniano, como uma outra ciência, da produção e absorção de líquido céfalo-raquidiano. Então, a gente tem cavidades, né? Tem a cavidade craniana, tem a cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica. Para vocês terem uma ideia, as pressões elas vêm diminuindo da pelve até o crânio. Quando chega no crânio, a pressão ela é maior, né? Então, imagina aqui uma pressão, né, de 15, de 10 num seio maxilar, de repente ela vai para 12. Aí começa a apresentar problema no trigêmeo, começa a ter dor de dente. Sinusite dá dor de dente, incomoda, pega a inervação. Então, quer dizer, se você começa a entender, mas como é que eu vou tratar isso? Ah, tomo um analgésico, não vai melhorar. Você tem que pensar como é que eu trato o trigêmeo, como é que eu trato dele, como é que eu posso diminuir essa congestão, como é que eu posso melhorar essa diferença de pressão entre cavidades. Então, esse entendimento da osteopatia traz, né, eu falo principalmente hoje para a fisioterapia, uma grande diferença no trabalho. Porque se eu trabalho na causa, eu consigo um resultado mais rápido. Por isso que eu falo, não existe tratamento de osteopatia eterno, de 2 anos. A coisa que mais me entristece é quando o paciente chega no meu consultório e fala: ah, eu fui num osteopata durante 6 meses, 3 vezes por semana. Eu falo, meu Deus do céu, né? Claro que eu não... né, tem hora que é difícil pela questão ética você expressar isso para um paciente, mas é terrível você escutar isso, que você pensa... O que estava sendo feito com esse paciente? Quer dizer, o paciente ele não estava tratando com osteopatia. Aquilo não era osteopatia. Eu falo, te tratei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Bom, não teve aquele resultado. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui o Jean-Pierre Barral, que, né, eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, que é o desenvolvedor da osteopatia visceral. Ele mesmo, quando ele começou a trabalhar, e é uma pessoa de grande referência na osteopatia, ele é um osteopata DO também, e é muito interessante porque quando ele começou a estudar osteopatia, historicamente ele atendeu um paciente, e depois de algum tempo ele encontrou esse paciente e perguntou: e aí, como é que você está? Como é que você ficou? E ele falou assim, o paciente virou para ele e falou assim: olha, eu ainda continuei com dor, mas aí me falaram de uma pessoa lá nos Alpes e eu fui e tratei. Ela mexeu no meu estômago e eu melhorei. Aí ele começou a pensar. E hoje, Jean-Pierre Barral é um dos maiores desenvolvedores do pensamento da osteopatia. Para vocês terem uma ideia de uma limitação num tratamento com o paciente, e por uma questão que não, né, eu pelo menos particularmente não sei exatamente, né, mas esse paciente foi uma pessoa prática, com conhecimento, né, como se fosse um curandeiro, que mexeu no estômago e a pessoa melhorou. Mas isso cativou nele essa possibilidade. Ele começou a desenvolver uma série de possibilidades da osteopatia. Ainda é um osteopata, né? Ele tem mais de 70 anos, né? Ele está vivo, saudável e que ele, né, dure bastante tempo aí, que ele tenha vida longa para poder contribuir cada vez mais com a osteopatia. É uma pessoa fora do normal, mas que teve no momento da vida, né, uma questão que o... Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Infelizmente, né, existem profissionais que, quando atuam, eles, na verdade,
né, eles não pensam tanto no desenvolvimento, na cura do paciente. E eu falo, isso é um pensamento errado. Eu falo que o retorno que você pode ter é com a melhora do seu paciente. A osteopatia ela vem para desmistificar muito o que a saúde, né, ocidental, vocês sabem bem da oriental, que é diferente. A saúde ocidental é aquela, o paciente ele é amenizado, mas ele não é curado. E a osteopatia ela vem auxiliar para a evolução da saúde, ou seja, a cura é possível. Eu até falo, a cura não é possível quando você não entende o paciente. O Still, que é o pai da osteopatia, ele falava, qualquer um consegue encontrar doença, mas a cura não é para qualquer um. Então você tem que ter entendimento, né? Encontrar um problema é fácil, agora resolva. Eu falo isso porque às vezes tem pacientes que me falam assim, nossa, mas o tratamento é manual e é tão simples, né? Eu viro e falo assim, muito simples, mas tem que estudar muito. O que aparentemente, é o que eu falo, aparentemente é tão fácil e tão pouco que você não precisa de muita coisa. Isso é outro detalhe. O osteopata bom é aquele que não faz muita coisa com o paciente. Ele consegue direto ao ponto. Isso também é importante, né? Igual a acupuntura. Hoje eu estava conversando num grupo de alguns alunos, né? Aí os alunos, nossa, mas eu não consigo entender isso, não sei o quê, parará. Eu falei, bom, para tudo que você está fazendo. Para você entender a medicina chinesa, desliga um pouco o ocidental. Você não vai conseguir explicação baseada em célula e mitocôndrias. Você tem que entrar dentro da filosofia. E outra, sim, a medicina chinesa é mais simples do que vocês imaginam. A gente tem o costume de querer complicar as coisas, né? Então sempre dê uns passos para trás para você conseguir enxergar o todo, né? E é a mesma coisa da osteopatia, né? É uma coisa simples. É lógico, a gente tem que estudar muito, mas quando você pega esse feeling, você vê, nossa, eu tratei ali com um toque, com uma agulha, né? Mas isso vem muito, Daniel, eu costumo falar assim, é que na verdade, eu fui um aluno de osteopatia, quer dizer, se eu fosse pensar pregressamente, eu fui um estudante de fisioterapia, me formei já direto, fui para a osteopatia, fui um estudante de osteopatia, depois me tornei professor de osteopatia na escola que eu estudei, né? Eu fui convidado a dar aula na escola, principalmente depois que eu defendi minha tese de DO em osteopatia, imediatamente eu fui chamado para dar aula, tive contato, né, como professor, depois desenvolvi meu próprio curso, foi até interessante que eu desenvolvi meu curso por uma solicitação de pessoas que queriam entender e aprender comigo como é que era a osteopatia. Isso por um detalhe interessante. Eu vejo hoje, e isso ainda é um fato que infelizmente acontece, as pessoas são referências daquilo. Existem cursos de osteopatia hoje que ainda estão presos ao que foi feito quando a osteopatia veio para o Brasil. Porque europeus trouxeram a osteopatia para o Brasil. Enquanto aquele conceito da osteopatia no modelo europeu. Então, assim, a osteopatia no Brasil, ela precisou de uma mudança, uma adequação. E o principal ponto que eu falo, que eu chamo a atenção, é que muitos cursos de osteopatia colocam muita carga de conhecimento dos alunos e ensinam muitas técnicas de osteopatia. A técnica é para o aluno entender como é que ele vai aplicar aquilo no paciente. Mas eu sou um defensor da filosofia da osteopatia. A técnica, na verdade, ela tem que ser consequência do raciocínio clínico, do raciocínio em cima do caso do paciente. Ou seja, eu falo para os meus alunos, muitas vezes você está ali com o paciente, né, conversando, avaliando e tudo mais, e de repente você se pega a técnica, mas que você não pensou técnica. Você pensou no corpo, você pensou na necessidade do corpo, o corpo te orienta a essa necessidade. E você aplica. E o que acontece hoje com muita facilidade? Pessoas estudam, fazem uma formação em osteopatia e saem como aplicadores de técnicas, ou seja, sem saber realmente qual é a real necessidade. Eu já tive contato com várias pessoas. É claro que isso não acontece com todo mundo, mas uma boa parcela. E eu prego muito isso na osteopatia. Falo para os meus alunos, vocês têm que compreender a necessidade do corpo.
a gente precisa estar nele. Então, o toque, a ausculta são fundamentais para compreender isso. Compreendeu, aplicou, pronto. Eu preciso compreender e o que eu preciso fazer. Então, existe uma indução. Então, se eu me torno um aplicador de técnicas, eu perco a essência da osteopatia. Aí cai por terra todo o meu conhecimento. Então, o que eu falo, né? Pensar sempre, né? Avaliar sempre a necessidade. Isso é o mais importante. Isso é casa a casa. A gente briga muito, né? Não existe receita de bolo. Muitos alunos vêm, o que é bom para isso? Não tem protocolo. Você tem que aprender a fazer um diagnóstico, identificar o problema e ali você raciocinar em cima, né? Sim. Eu falo até de experiência, né? Eu tenho aí um bom tempo de experiência com osteopatia, né? E às vezes uma pessoa me pergunta, isso para esse cara poderia fazer. E aí eu cito um exemplo que num determinado momento, eu pensei assim, eu vou 10 atendimentos seguidos que eu tenho, que são pacientes distintos, ou seja, com disfunções, problema cervical, problemas relacionados a zumbido no ouvido, paciente com problemas abdominais, dificuldades renais, pacientes com pacientes diversos, mas 10 pacientes. E eu pensei, eu vou dar uma forma de tratamento com esses 10 pacientes pelo pensamento da osteopatia. Eu vou avaliar todos os pacientes, vou verificar as necessidades, mas atuar exclusivamente em 2 áreas específicas do corpo desse paciente. E foi muito interessante, porque independente das afecções que os pacientes apresentavam, eles tiveram uma resposta positiva. Claro que uns mais, outros menos, mas no geral foi satisfatório. Eu falo, não existe receita de bolo. Eu poderia virar para um aluno e falar, utiliza esse protocolo. Mas protocolo é uma coisa que não existe na osteopatia. O que existe é entender o corpo e aplicar a necessidade que ele tem. Porque isso é um grande mito. O osteopata ele não é o curador do paciente. Porque na osteopatia, dentro da filosofia da osteopatia, existe uma premissa. O corpo se autorregula. Se ele se autorregula, ele não precisaria de intervenção. Mas, às vezes, ele perde compensação. Aquilo que eu falei no início. Seria uma causa secundária, uma perda de compensação corporal. O osteopata ele entra para auxiliar o corpo do paciente. Mas a cura é inerente do corpo do paciente. O osteopata ele não cura. O osteopata contribui para a cura. Então, é diferente. Entender que a capacidade... Eu brinco, às vezes, com alguns pacientes e eu falo, o paciente chega para mim, nossa, eu estou com uma dor no joelho direito, vou subir a escada, me incomoda e tal. Eu falo assim, mas me diz uma coisa, você comprou essa fonte? Aí o paciente para mim falou assim, comprei? Aonde? Eu falei assim, se você tivesse ido a uma loja comprado, olha, eu quero essa dor no joelho direito, tivesse instalado, seria uma coisa. Agora não, a dor surgiu no seu corpo, a mesma capacidade que existiu para ela aparecer, existe a capacidade para cura também. E aí você trata aquele paciente, a paciente ela vira para você e fala assim, olha, há 2 anos eu sentia dor no joelho e depois que eu tratei não sinto mais. Onde é que está? Qual a capacidade? É milagre? Não existe milagre, existe entendimento. Se eu consigo compreender, eu posso ajudar meu paciente. É claro que às vezes tem pacientes que são muito fáceis, pacientes que são mais complexos, enfim. O meu papel é instigar cada vez mais para entender o corpo humano, essa biomáquina tão complexa, Exatamente, é isso aí. Muito interessante. Gostei muito do nosso bate-papo aí. Foi até bom que eu fiquei sabendo mais coisas sobre osteopatia, porque eu não sabia muita coisa. Já achava interessante, agora eu estou achando mais interessante ainda. Daniel, você quer comentar algo? Não, muito bom. Eu queria agradecer ao professor Eduardo pela colaboração aí de conhecimento. E é um tema muito bacana e é uma área que eu tenho vontade de me aprofundar também, de estudar. Só acabar de organizar algumas coisas aí, porque realmente tem que ter uma dedicação. No momento ainda não tenho esse tempo disponível, mas se Deus quiser, em breve aí serei aluno aí do Eduardo também, para poder
ampliar esse leque e juntar com a acupuntura, aí vai ser uma combinação Aí perfeita. fica bom. Não, com certeza. Eu falo acupuntura. Eu, na verdade, eu tenho interesse em estudar acupuntura, mas eu costumo brincar que eu sou um osteopata, não que eu não me deixe influenciar, mas assim, eu acho que a minha capacidade de entendimento, eu sou tão aprofundado com relação à osteopatia que às vezes um conceito diferenciado pode me gerar um grande conflito, apesar da proximidade. Então eu falo, eu tenho vários alunos que fazem acupuntura e eu falo, olha, eu mesmo, muitas vezes o paciente me fala qual que seria um tratamento interessante complementar à osteopatia, que eu poderia ter auxílio. A acupuntura é um deles, né? Eu sempre falo acupuntura, pilates, por exemplo, também, né? Como uma possibilidade de ativação do corpo é interessante. Então, a acupuntura é uma coisa, uma forma que eu acho extremamente relevante, interessante e que casa muito bem com a osteopatia. Tá? Eu falo isso, estou com esse livro aí, Osteopatia com Acupuntura, que eu vou dar uma olhada, depois vou passar para vocês. Né? Tem muito a ver. Eu tenho muitos alunos que trabalham com acupuntura que eles conseguem fazer essa conexão aí que é bem interessante. Né? Mas né, eu agradeço a vocês aí por essa possibilidade. Né? Num próximo momento a gente pode estar fazendo uma coisa interativa aí com outras pessoas também. Achei bem bacana poder falar um pouquinho da osteopatia. Espero também, Daniel aí, Renato, né? Depois da fisioterapia, é claro, né? Mas que possam estudar um pouco de osteopatia, que a gente possa estar juntos aí nesse mesmo caminho. É claro, cada qual com a sua área específica. Eu brinco porque eu falo que eu sou um osteopata puro, acabei não tendo influência de outras formas de tratamento, porque eu queria realmente conhecer o que é a osteopatia. E eu falo que a osteopatia mudou minha vida. Eu me formei em fisioterapia, aí fui para o Espírito Santo, né? Minha esposa foi para lá, ela é fonoaudióloga, e aí nesse momento que a gente estava lá, um dia eu pensei, bom, e praticamente fui para lá e indo estudar osteopatia em Belo Horizonte. E aí, depois de um tempo, nós viemos para Juiz de Fora, eu comecei aqui do zero pensando, bom, eu agora não tenho mais nenhum recurso além do meu conhecimento. Eu tinha um consultório de fisioterapia em que eu atuei por 5 anos, todo equipado, todo preparado. E eu vim para Juiz de Fora apenas trazendo as minhas mãos e a maca. O resto eu vendi tudo do meu consultório, porque eu falei, bom, agora eu sei realmente o que é osteopatia. E eu estou há mais de 18 anos aqui, né, realizado profissionalmente, muito feliz com o meu trabalho, com a opção que eu fiz. É claro, o que eu falo, a fisioterapia para mim foi a base, a fisioterapia é uma referência. Falo sempre para meus alunos, se você trabalha com a fisioterapia, eu tive a opção de atuar só com osteopatia para compreendê-la. Mas eu sempre falo, continue trabalhando com a fisioterapia, passa, né, a fisioterapia também tem o seu local, tem a sua possibilidade, né, existe uma grande, né, diferença aí em alguns tratamentos da fisioterapia para a osteopatia e que podem se complementar. Então é interessante pensar dessa forma também. Tá bom? Daniel, ó, valeu, Renato, muito obrigado e até breve, né? Se Deus quiser. Eu fico esperançoso aqui da gente tá se encontrando aí rapidinho. Com certeza, se Deus quiser. Muito bom, pessoal. Chegamos aí ao fim de mais um Fix Coffee Break. Hoje conversando com o professor Eduardo sobre saúde e osteopatia. E até a próxima, meus amigos. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.